Conexões que constrói liderança. Mais um PodX. Hoje, segunda-feira, tenho a grata satisfação de receber aqui um empresário do ramo imobiliário que vai contar um pouco da sua história, sobre sua visão, sobre suas perspectivas de todo o setor e também a gente falar um pouco até da questão pública que trata isso, até porque está em voga hoje essas discussões de moradia aqui em Cuiabá, na região metropolitana, vários assuntos em pauta na política mato-grossense que trata-se do assunto. Então, primeiramente, Ederson Pastre, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Feliz em tê-lo aqui na nossa bancada. Eu que agradeço, doutor Carlos, e ter a oportunidade de falar um pouquinho mais com as pessoas aí, porque o mundo empresarial, o mundo público, ele anda entrelaçado, né? Antigamente, os empresários não queriam viver muito público, a política, e hoje nós se vemos aí obrigados. Hoje nós vamos viver política, nós vamos viver refém da política, né? Ederson Passos, para quem não conhece, é o CEO, diretor da Ideal Imóveis, né, aqui na região metropolitana, em Várzea Grande, também membro do Sicov, depois ele vai falar um pouco para a gente o que é, e também do Concidade, que é o Conselho de Cidade. Ederson, fala um pouco para a gente da sua trajetória, a gente já sabe que você tem uma trajetória bonita, e o que te trouxe até aqui ser empresário no ramo imobiliário na região de Mato Grosso, principalmente na região metropolitana em Cuiabá. Bom, Ederson Passos, nascido em Realeza, Paraná, vim para o estado de Mato Grosso no ano de 2000, já tenho aí 25 anos de estado, fui diretamente para Mirassol do Oeste, terminei meu ensino médio, posteriormente fiz a minha jornada aí acadêmica na Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, e terminando minha universidade vim para Cuiabá, onde eu tive a grata surpresa de não entrar na docência, né? Eu não tinha recebido o certificado de conclusão e fui lá no Nilo Pofas, né, fazer a contagem de ponto, mas faltou o diploma, eu só tinha um histórico. E aí falei, poxa, o que eu vou fazer, né? E aí acabei adentrando no mercado imobiliário na parte administrativa. Depois comecei a parte comercial, que eu acho que a parte administrativa me deu uma base bastante interessante, e entrei na parte comercial, abri a minha imobiliária. A primeira foi aí próximo da rodoviária, depois eu abri a sede, investi na sede, e hoje nós estamos aí tanto na sede, lá na Passagem da Conceição, entrada no Florais da Mata, estamos também na Avenida do CPA e também no Cochipó. Primeiramente, nós começamos a trabalhar com Minha Casa Minha Vida fortemente, dadas as necessidades aí em 2025, necessariamente que eu abri a nossa imobiliária, foi aquele momento desafiador aí do Brasil, né? Foi o Dilma II aí, 50% do financiamento foi cortado. Então, como sobreviver no mercado tão desafiador? Aí nós adentramos a parte de locação de imóveis, adentramos a parte de revendas de imóveis, correspondentes bancários, e hoje nós temos aí uma empresa que trabalha, uma imobiliária que realmente trabalha em todos os meandros do mercado imobiliário. E também agora, no ano de 2025, nós conseguimos aí alçar o status de ecossistema, entrando na parte de investimento, energia solar, na parte de arquitetura, construção. Então, Carlos, o Ederson Pastre, eu me vejo aí como um visionário, uma pessoa dinâmica. Eu vejo o mercado ele totalmente dinâmico. E a necessidade também hoje do empresário ter uma, duas ou três rendas, porque como nós estamos vendo, é desafiador, né? E se você não tem mais de uma renda, você fica refém de uma renda. E aí nós criamos o nosso ecossistema aí, e está funcionando aí de vento em popa, graças a Deus. E esse ano de 2025 aí, na semana passada, nós tivemos a oportunidade da nossa empresa ter também ser um polo de educação. Porque educação, Carlos, ele é o pilar de qualquer empresa e de qualquer família, e de qualquer país que queira se destacar. Então, nós também somos polo de educação. Então, assim, falar de ecossistema Pastre é falar de uma extensão e de muitas coisas. Inclusive, já dando parabéns aqui, que nós participamos junto no evento
que tivemos no começo do ano, lá, inclusive o lançamento na sede, a estrutura, para quem não conhece, exatamente, capacitando, né? Exato. E a estrutura que você montou ali, show de bola, né? Uma região que está sendo um boom imobiliário ali em Várzea Grande, que muita gente ainda de Cuiabá não conhece, tinha que ter passado lá um pouco na Ideale, tomar um café com o Everson, que vai se surpreender como aquela região está se expandindo. É fantástico. E outra, já já aquela ponte ali onde que é o Rodoanel ela já está trafegando, tá? Então já já ela vai estar 100% pronta aí. Você vai poder aí, quem vem do Brasil Beach aí, já vai cair na nossa região ali. Vai ser Muito perto. E qual que é a visão hoje, Everson? Como que está o mercado imobiliário aqui na Baixada Cuiabana? Olha, o mercado imobiliário está muito bom, tá, Carlos? Primeiramente, o que acontece? Os subsídios que vieram aí do governo federal e também adicionado com o governo estadual, que é através do Ser Família, ele conseguiu dar um arranque no estado de Mato Grosso muito grande. E, assim, é um mercado totalmente pujante. Hoje nós temos falta de produtos, para você ter uma ideia. Então, o mercado está pujante. O que nós estamos tendo hoje uma dificuldade é na questão mesmo do crédito para o médio padrão, porque o médio padrão ele pega o fundo do SBPE, Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimo. Então, ele é um fundo que está com pouco dinheiro, porque as pessoas hoje que elas não estão colocando na poupança, né? Porque tem outros títulos de CDI, CDB que dão muito mais retorno para elas e acaba com que a poupança não tem esse crédito para poder dar. Então, assim, nós estamos com um mercado imobiliário na parte do popular em alta e também do médio em baixa. Mas se colocarmos aí na média do mercado imobiliário, tá bom. E eu até vejo assim, positivamente você falando, porque na cabeça nossa muito se falava desses temores da questão imobiliária em Cuiabá, principalmente após os eventos de Copa do Mundo, que muito se falou de uma especulação imobiliária em Cuiabá, que às vezes acabou não acontecendo. Depois veio uma crise, pandemia, própria tributação, a própria taxa da Selic que você falou, que está lá em cima, que dificulta o financiamento. Então, perspectiva então de venda, ao contrário que muito pensa, está pujante. É porque, assim, nós sempre temos que pensar que o nosso estado de Mato Grosso é um estado totalmente focado no agro. Então, quando você trabalha com um estado que está totalmente ligado a essa economia, essa dinâmica do agro, é uma dinâmica totalmente diferente de outros estados. Eu sempre falo, nosso cordão umbilical é com os tigres asiáticos, China. Então, assim, o estado de Mato Grosso, ele sempre cresce acima da média brasileira. E ele foi o estado que mais cresceu no ano passado. Sem falar do aumento de custo de insumos, né, escassez de mão de obra, tudo isso daí acaba valorizando os imóveis, né? Exatamente. E outra, a pandemia, Carlos, ela deu uma valorização muito grande. Por que, Ederson, poxa, a pandemia deu valorização, deveria dar desvalorização. O que acontece? As pessoas, elas foram obrigadas a viver dentro de casa e elas descobriram que ela não tinha uma casa totalmente confortável. E aí elas foram às compras, foram para a necessidade de fazer uma reforma. Então o que? As pessoas começaram a ver a sua moradia de forma totalmente diferente, que não era só um ambiente para dormir, mas era um ambiente para se viver. Então mudou-se um pouquinho da cultura também. Você falou uma coisa interessante, né? Na pandemia mesmo, nós ficamos trancados em casa, até o advento do trabalho remoto, telepresencial, e a gente viu a quantidade de obras sendo executadas durante o período da pandemia. Eu acho que tem muito disso, né? Foi muito, e tanto é que esse ramo da construção foi prioritário, ele não fechou. Então, assim, e os preços subiram também. Foi de 20% a 30% no preço dos insumos e automaticamente o metro quadrado também teve um grande aumento. As pessoas pararam de querer só dormir em casa e começar a aproveitar melhor a sua residência, né? Exatamente. E outra, você vê os condomínios horizontais estão aí, cada lançamento é um sucesso. Nós temos aí lançamentos de médio
até alto. Nós temos aí terrenos de 250 metros a 600, 700, 2.000 metros, como teve aí o lançamento do Cidade Jardim aí da Ginco, 2.200 metros um terreno. Então, assim, para todos os públicos tem. Não, e já até entra em outra situação aqui, Ederson, essa questão que tanto se fala agora em Cuiabá, que é essa expansão desses grandes condomínios, né? O cuiabano tradicional mesmo, você está desde 2020, mas nós, cuiabano aqui, estava acostumado com as casas, os casarões e as mansões no Santa Rosa, no Boa Esperança, Xangri-Lá, o Jardim das Américas, e essas casonas, essas mansões acabaram perdendo espaço até para casas menores dentro de condomínio, muito por conta da segurança. Dois fatores importantes, questão de segurança e questão também da mudança de cultura das pessoas também, e eu colocaria até um terceiro, a questão da mão de obra. Você pega uma casa aí, num bairro normal, uma casa grande, nós temos o fator segurança, que pega muito, nós temos a questão da mão de obra, que pega também muito, porque você tem que ter 2 a 3 empregadas nessa casa, e o terceiro aí é a questão cultural, as famílias estão menores, Carlos, então assim, as pessoas não estão mais com aquelas famílias de 7, 8, 9, 11 pessoas. Hoje a família, a chamada família atômica, né, é pai, mãe, filho, no máximo mais um, ou quiçá, às vezes, são casais que não vão ter filhos e tem no máximo o seu pet. Então a família diminuiu e aí as casas diminuíram essa necessidade também. Tanto é que você está falando da escassez da mão de obra, hoje você poder pagar uma doméstica para você poder ter em casa, você não tem, e segundo, se você tem, você vai ter que pagar um preço muito acima do mercado. E o poder aquisitivo do mato-grossense, principalmente do pessoal do agro, que acaba tendo suas fazendas, suas propriedades, sua geração produtiva no interior, mas estão vindo para Cuiabá também investir na questão imobiliária? Olha, Carlos, eu vejo o agro, ele é bastante interessante. Ele investe, porém não investe tudo que deveria investir. Eu vejo a questão do agro mesmo, eles investindo em Balneário Camboriú, em outros estados, não tão propriamente em Cuiabá. Quem investe em Cuiabá são pessoas que são daqui ou pessoas que moram nessa cidade. Nós temos, sim, do interior, das cidades que são agropecuárias investindo, mas elas investem muito aquém daquilo que deveriam investir no nosso estado. A gente acabou de falando de pandemia e acabei não falando aqui, mas lendo um pouco sobre você, eu vi que você trabalhou muito na questão de venda digital com o programa Vem Morar Aqui. E tratou principalmente essa digitalização na compra do evento. Queria que você falasse um pouco desse programa que você implementou. Esse Vem Morar Aqui, nós fizemos na época, foi na pandemia, porque as pessoas não tinham como ir conhecer. Nós fizemos um programa, nós fizemos vários. Foi o começo aí de um podcast na época, né? Mas um podcast ainda que não existia, né? E aí nós fizemos aí encontro com vários corretores e cada um apresentava aí o seu produto. E, Carlos, eu vou falar uma coisa para você. Foi o ano que mais vendemos casa de toda a história dentro da nossa empresa durante 13 anos. Foi incrível mesmo. Essa expansão que está tendo aqui, tanto lá na sua região, lá você falou que atua aqui na Baixada, tanto em Várzea Grande, como aqui na região do CPA e no Cochipó também, e a gente viu o advento desses condomínios mais afastados da cidade, e grandes incorporadoras, grandes construtoras investindo, a própria Ginco que você falou, o Grupo São Benedito, dentre outras aí que vem avançando nessas questões. O que falta do poder público para estabelecer esse mercado novo na Baixada Cuiabana? Falta um debate, né? Nós falamos aí do projeto piloto da cidade, é uma coisa que não saiu até agora, realmente uma estruturação, realmente
uma construção com a sociedade, um diálogo para que possa ter um plano diretor realmente válido para a cidade. Então, assim, o poder público ele deixa muito a desejar. Nós estamos aí, principalmente, vamos colocar o VLT, que não é VLT, que drenou aí 1 bilhão e alguns 200 milhões, que está enterrado, né? No máximo que a gente teve aí foi a venda parcelada na Bahia, né? Nem sei se esse dinheiro voltou ainda. E depois nós temos aí o BRT, que já levou aí seus 500 milhões e até agora não se entregou. E isso daí deixa deixa cicatrizes na cidade e se você for na vida do CPA, nós estamos na vida do CPA, é um estado de calamidade. Na frente da empresa está fechado, do lado que era um antigo Tucanos está fechado, na frente é uma drogaria que está fechado. Então, assim, o poder público ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa naquele momento pontual. Vamos colocar aí, nós tivemos o aniversário de Cuiabá, teve aquela chuva torrencial. Tiro e gritaria para tudo que é lado, prefeito se descabelando que não tem cabelo. E aí? Hoje nós estamos aqui no dia 21 de julho de 2025, só ficou naquele momento. Aquele momento vai se repetir novamente. Nós já deveríamos estar, no mínimo, já na frente com a questão das queimadas. Então, assim, o poder público, ele deixa a desejar. E não coloca técnicos, não colocam profissionais realmente gabaritados para dar realmente carta branca para que essas pessoas possam atuar, né? Porque o político ele tem que chamar os técnicos para poder fazer isso. Então, assim, na minha humilde opinião, o poder público hoje do nosso estado aí, tanto o estadual quanto o municipal, deixa a desejar. Até porque a infraestrutura desenvolvida vai valorizar os espaços, né? Os terrenos, os imóveis, tudo, e depende do poder público, né? Exatamente. Sem falar, por exemplo, eu queria citar um pouco, já que a gente entrou nessa questão política, a própria água de Várzea Grande. O que impacta no imóvel uma falta de água? Totalmente, você tem que ter a DPA e DPE, você não consegue liberar aquele imóvel com condições realmente humanas de se morar. Hoje eu fui ver lá, o DAI está com 750 milhões de dívidas, quase 1 bilhão de reais. E aí, nós estamos novamente em julho de 2025, ainda não se foi conversado, ainda não se tem realmente o projeto de uma privatização daquele órgão. Sendo que Cuiabá já conseguimos, a muito custo, ter essa privatização. E que realmente está dando uma grande diferença para a cidade. E acaba com que o poder privado tem que trabalhar, fazer tudo isso daí. E aí acaba o quê? Onerando no preço na hora da venda. A gente está falando tanto da questão do desenvolvimento e principalmente aqui mais da construção civil, né, que tanto se teve no período de pandemia e pós-pandemia, que a gente está falando, reformas de casa. Eu mesmo estou com reforma em casa, a gente passando por isso, a gente vê essa questão da mão de obra, e quero falar disso um pouco, eu sei que você gosta de educação, mas eu queria que você falasse um pouco dessa questão das liberações das licenças, tanto para a construção como o próprio Habite, para deixar regular aquela pessoa que está construindo o seu sonho de morar ou reformar a sua casa. Como que está isso dentro da região metropolitana? Assim, em Várzea Grande tudo é manual. Manual, o pessoal fala do alvará automático, né? O alvará de Várzea Grande, o pessoal, é só você faz um upload, mas ele entra lá totalmente manual. E aí acaba com que atrapalha essa questão da construção. Eu, recentemente, há uns 2 anos atrás, eu fui empreender nesse ramo da construção. Carlos, hoje uma casa, vocês estão nos assistindo, ela tem 4 meses de burocracia e 2 meses de construção. É incrível. E só quem vive no dia a dia, quem você vê
quais são as dificuldades. Por isso que hoje eu sou membro do Secov aí, do Concidade, para que ver que a gente possa reverter um pouquinho essa burocracia. Para o quê? Para que o empreendedor e para que a pessoa que vai ter a sua casa, ela tenha uma casa, no máximo, com menos burocracia possível. Mas olha, você já pensar, 2/3 do tempo de um imóvel é somente em burocracia. Você, como um cara atualizado, que gosta de tecnologia, existe fora de Cuiabá, de Várzea Grande, sistemas tecnológicos que ajudam a melhorar esse processamento? Carlos, tem, né? Eu penso assim, existe isso daí, mas eu vejo que o poder público, eles têm a tecnologia na parte de tributária, né? De arrecadação. Eu falo, vocês estão fantásticos, não precisava nem ir a mais. E existe tecnologias, inteligência artificial hoje, para que você possa deixar isso daí 100% digital. Então, assim, e é uma questão de um investimento muito pequeno e daria um grande avanço. Apesar que Cuiabá aí, através aí, eu acho que foi do vereador Renivaldo, foi implantado o alvará automático. Mas, mesmo assim, ele não é tão automático assim. Ainda há de se trabalhar muito com isso daí. E dentro disso tudo tem que ter os colegas de trabalho para colocar isso daí. E eu vejo hoje até com certo glamour dos corretores, com as redes sociais bombando. Cada dia aparecem artistas, né, fazendo vídeos, pessoas vendendo, como se antigamente vendia-se os carros dos esportivos luxuosos, né? E vejo que os corretores entraram nessa seara agora, né? Nós estamos, como diz o povo, metidos agora. Não, realmente, assim, a parte da internet aí facilitou muito. E as pessoas aí têm o tour virtual, você pode fazer o tour virtual. Tem pessoas que acabam nem vendo o imóvel, somente através da internet ele acaba adquirindo esse imóvel. E como que está a qualificação e a fiscalização desses corretores, né? Fiscalização hoje, Carlos, nós temos o CRESE, né, que é o Conselho dos Corretores, ainda bem aquém daquilo que é necessário para proteger a sociedade. O CRESE, ele tem um poder de polícia, mas ele não age totalmente naqueles que estão realmente burlando, que são aquelas pessoas, por exemplo, né, um síndico do condomínio, o porteiro do condomínio, aquele cara que não tem o CRESE, que está lá fazendo a intermediação, eles não trabalham eles trabalham com os corretores de imóveis. Então, assim, e quem que burla isso daqui? São as pessoas que não são corretores de imóveis. Então, cresce aí hoje nosso do estado aí, e em nível geral do Brasil aí, ele acaba sendo mais político do que realmente um órgão fiscalizador, tá? Então, assim, dada a nossa crítica aí, né? O nosso excelente presidente hoje, ele vive numa maratona aí de Brasília, de todos os lugares mesmo, menos fazendo o papel realmente de um presidente, que é estar ali protegendo a população. Isso daí realmente é uma coisa que a gente lamenta dentro da nossa sociedade. E a capacitação desses profissionais? Basta apenas fazer videozinho bonito na internet? Não basta, não basta. A pessoa tem que passar por uma profissionalização. Nós temos hoje um curso de técnico de transações imobiliárias que acaba não dando toda a necessidade, acaba colocando profissionais que não têm a capacidade. E para as empresas cabe essa capacitação. Só que essa capacitação, ela cabe o ônus também dessa capacitação. E aí o que acontece? Fica um pouco prejudicado, porque você tem que pegar e capacitar a pessoa, colaborar com a pessoa, e às vezes você não tem o retorno que é necessário, que é o apoio que nós falamos dos nossos órgãos fiscalizadores. Hoje eu não vejo nenhum curso público para capacitar a mão de obra nesse setor. Não só na questão dos corredores, mas também de outros profissionais que auxiliam a parte da venda, da construção. Como que está esse pensamento de capacitar o profissional do ramo imobiliário? Carlos, está bem aquém. Na verdade, o Brasil inteiro, né? Eu estive recentemente aí na Federal,
do estado é tudo deteriorado, não está tendo uma capacitação, uma qualidade nisso daí. A verba tem, mas não existe uma estrutura disso daí. Eu não sei o que aconteceu, mas nos últimos 20 anos aí, a qualidade do ensino do país, ela caiu muito grande. Até se fala que o Mato Grosso melhorou no ranking. Eu até faço uma pergunta, será que o Mato Grosso melhorou no ranking ou foi as outras regiões que ficaram pior? Então, assim, a questão da educação, aí já nós entramos numa questão já geral de Brasil, a capacitação está muito aquém. E também o interesse também das pessoas também naquilo que tem, as pessoas também não querem participar. É isso aí. E agora vamos entrar num ponto mais polêmico aqui, você bem acompanha, é um empresário do ramo privado, mas está sempre atualizado com as questões públicas, e se deu aí dias atrás aquelas filas enormes em Cuiabá, da Casa Cuiabana, né? E muito se questionou o próprio prefeito e o ex-prefeito, o filho, o Emanuelzinho, o deputado também, falando da questão até da paternidade desse programa social da moradia, se era de Cuiabá, se era do governo federal. Você que entende do assunto, fala um pouco para o pessoal que está nos assistindo, faz um raio-x dessa emblemática toda que teve em discussão. Bom, para as pessoas que estão nos assistindo, a Casa Cuiabana é a casa Minha Vida e a casa Ser Família Habitação. Então, a paternidade do município é somente aí na faixa mais ou menos de 5%. Então, você seria pai de 5% somente do programa. É uma prerrogativa. Cuida do cadastramento. Exatamente, cuida do cadastramento. Então, assim, eu sei que não há um alinhamento do governo federal, talvez do estadual, mas tem que se dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Nesse caso aí, o pai desse programa aí é o governo federal e também o governo estadual. Acho que o Mais Grande também teve isso, né? Nós temos hoje, até nós levamos algumas propostas para algumas prefeituras, nós temos o alinhamento, aí sim seria um alinhamento do governo do estado, federal e municipal, onde que o municipal, ele daria a possibilidade de áreas públicas, endereçaria para o governo estadual e federal, faria o projeto, faria um chamamento, e aí sim você teria a contribuição do governo municipal. Mas eu sempre vejo quando nós vamos em algumas prefeituras, o prefeito que nos recepciona, ele acha que é dele. Não. Essas áreas públicas são públicas. Não existe área do Abílio, não existe dinheiro do Mauro Mendes, não existe governo do Lula. Existe o seu dinheiro. É o seu dinheiro que está ali, né? E aí a gente sempre se coloca, mas o Lula ajudou, o Mauro Mendes ajudou, não ajudou em nada, gente. Se você não trabalhar, se não pagar os seus impostos, não existe Mauro Mendes. O Mauro Mendes, ele é um servidor público. O Lula é um servidor público. Tanto é que nós falamos desses embargos agora que estão tendo, quem vai pagar a conta desses 50% não é o homem da jabuticaba. Somos nós que vamos pagar isso daí. Não vai ser o Bolsonaro que vai pagar, somos nós que vamos pagar. Então, assim, não se pergunta para nós que pagamos qual que é a nossa ideia em relação a isso daí. E sempre se vai aí na questão estadual, municipal e federal, esse tipo de interjeição aí. Mas o Casa Cuiabana é Casa Federal. É Casa Federal. E eu queria que você falasse também um pouco, Edson, das questões das políticas habitacionais, inclusive do governo Lula agora, que ficou conhecido por ele, Minha Casa Minha Vida, que não é um programa de entrega dos cadastrados, mas daquelas pessoas que têm baixa renda, de várias fases, vários níveis, né, que buscam ali individualmente a ter acesso a esses benefícios. Queria que você falasse aqui uma dica para aqueles que estão nos assistindo, como que ele acessa esses benefícios de um programa social habitacional. Para que você possa acessar esses benefícios, é necessário que você primeiramente procure uma empresa, né,
por exemplo, eu falo aqui porque eu sou Idear Imóveis, você pode procurar a nossa empresa, nós vamos fazer o quê? Uma análise de crédito de você. E nós vamos falar lá para você, Carlos, quanto que você vai ganhar de subsídio, seja estadual e seja municipal. E nós vamos estar te direcionando quais são as opções de imóveis que tem aí para você. É necessário que você tenha a documentação necessária, CPF, RG, comprovante de residência e comprovante de renda. Quais são os comprovantes de renda? Às vezes através do Olerite, através do Prolabore ou através do imposto de renda. Então são essas três formas aí que você vai poder estar comprovando a sua renda. E você sai ali com o subsídio do governo, chega até R$75 mil. E nós estamos com um lançamento aí agora no Coachboy, já que você me deu a possibilidade, de um condomínio que vai ter beach tênis, olha aí, piscina adulto e piscina infantil, vai ter até R$100 mil de desconto. Então você aí que quer comprar essa casa aí, é uma casa em condomínio fechado. E eu falo uma coisa, você que é de Cuiabá e de Várzea Grande, o sonho do cuiabano e do Várzea Grandense é comprar uma casa. Por mais que os apartamentos sejam apartamentos muito bons, mas eles sempre tendem a comprar uma casa. Dá aquela sensação de mais liberdade para que você possa morar. Esse é o sonho do cuiabano, mas eu queria a visão de um profissional expert no assunto no momento atual. Construir, alugar ou comprar um imóvel? Eu falo, se você tá no Minha Casa Minha Vida, é melhor você comprar. Porque você vai ter todos os subsídios. Agora, se você já tem a característica de uma pessoa que já tem uma renda boa, que você já pode construir uma casa de 500, 600 mil, constrói essa casa. Agora, se você não tem nenhuma dessas oportunidades aí, pode optar por uma locação aí que dá tempo aí para que a taxa de juros possa estar diminuindo aí no longo do tempo. E a Ideale, com esses ecossistemas, atende o cliente em todos esses aspectos. Todos. E recentemente também, Carlos, olha uma coisa boa, nós damos a possibilidade de você comprar uma casa sem juros. Como assim sem juros? Através do consórcio Caixa Econômica. Então, você tem a possibilidade de pagar somente uma taxa administrativa em cima daquele consórcio ali e parcelas até de Minha Casa Minha Vida para fazer a aquisição do seu imóvel. Você entrou num assunto que nem estava na minha cabeça falar, mas ultimamente, até estudando um pouco a questão do aumento da Selic, que está quase 19%, né, se não me engano? Sim, ela está 15%. Quase 15%. E muito se vem discutindo, eu como advogado, trabalhando com os clientes, a alternativa de consórcio. Como que está a visão do ramo de vocês para as cartas de crédito, para esses consórcios que hoje aumentaram-se muito, até a questão de empresas, de consórcios diferentes atuando no mercado, e inclusive até falando de consórcio contemplado, vendendo carta contemplada, etc. Eu nunca ouvi falar disso, e recentemente agora, eu acho que eu estou ouvindo nas conversas bastante falar sobre esse tipo de carta. É porque o consórcio, ele não tem essa sazonalidade da taxa Selic. Então, você vai pegar sempre a taxa administrativa. Através da nossa consultoria, nós vamos verificar todos os grupos que estão em andamento. Tem grupos que estão contemplando mais e tem grupos que estão contemplando menos. No entanto, os grupos que estão contemplando mais, você parcela bem menor, porque já são grupos em andamento. E geralmente nós trabalhamos com o lance embutido ou lance livre. São três modalidades ou sorteio. Através do lance livre, você vai lá, ao seu lance, né? O lance livre. O lance embutido, você vai comprar, por exemplo, eu tô com uma carta aqui de 400 mil, vou dar um lance de 200 mil e vou somente ficar com 200 mil. Então, você faz o lance embutido. Ou através do sorteio. Então, são essas três modalidades. E você que está nos assistindo, você pode entrar em contato, nós fazemos toda essa consultoria, mostramos todos os grupos e você vai ter a possibilidade. E lembrando que nós utilizamos também o FGTS como lance também. Tá? Então, assim, é toda uma consultoria mesmo para quem quer ter um valor bem menor e não ficar no financiamento. Maravilha. E financia tanto imóveis como automóveis também. Ah, olha aí. É de boa. É muito bom. Já pensou hoje você... E também, Carlos,
Eu falo, a gente empolga, né? Mas você que está aí, entrou no financiamento aí com a taxa de juros de 12%, nós fazemos o chamado interveniente quitante. Eu vendo para você uma carta, o consórcio vai lá e quita o seu financiamento e você deixa de pagar uma parcela de financiamento para você poder pagar uma taxa de consórcio. Isso daí é uma forma de você diminuir o seu financiamento. Os juros caem. Cai para um terço às vezes. Então, você que pagava aí 7.500 de uma parcela, 4.500, você cai aí, por exemplo, a parcela de 4.500 cai para 2.300. Uma diferença muito grande mesmo. E você não vai ter 360 meses, você vai ter aí 180 meses para você poder pagar. Então, assim, no final é uma diferença absurda. Dá para você, no financiamento você teria que pagar 3 casas. E no consórcio aí, você tem somente a taxa de iniciativa. Maravilha. Uma pergunta aqui de curioso agora. Por que o mesmo imóvel, a mesma planta construída em Cuiabá é bem mais valorizado do que uma mesma planta, o mesmo imóvel construído em Várzea Grande? Várzea Grande ainda nós temos aí todo um processo histórico, tá? De uma cidade que sempre foi uma cidade dormitório. Então, em Várzea Grande você tem aí uma valorização um pouco menor do imóvel. Só que você gasta menos também. Tem essa vantagem. Se você for no supermercado em Várzea Grande, o preço É mais barato. é mais barato também. Então, combustível. Exatamente. Então, assim, tem essas duas nuances assim. Mas, de uns tempos para cá, as coisas melhoraram bastante. Você tem aí um lançamento que foi o Florais da Mata. Hoje, a nível de ginkgo, é um dos mais prestigiados. Então, Várzea Grande, ela tem mudado essa dinâmica. Então, dependendo da localização, você pega aí uma valorização igual a de Cuiabá. Tem que procurar um profissional. É aí que está a grande diferença. Vamos sair um pouco da questão imobiliária aqui e quero que você aproveite o espaço. Você, junto com o meu amigo Max MacGyver, já nos apoiou no primeiro encontro governamental, o maior evento de marketing política e comunicação do Brasil. Foi muito Você bom. esteve lá como nosso parceiro. E agora, novamente, já começam a trabalhar um novo congresso, um novo seminário na questão de inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso público sobre esse projeto que vocês já estão trabalhando em cima. Exatamente. Nós temos aí a possibilidade, para esse ano ainda, de participar desse, que é um treinamento e troca também de networking. Só que nesse ano nós vamos ter a parte social muito grande. E vai ser aí, nós só estamos escolhendo a data, vai ser entre outubro e novembro que nós vamos estar lançando aí. Então você aí, já nós vamos trazer aí todo o projeto completo aí. Nós fazemos questão de estar eu e o MacGyver aqui apresentando todo o projeto aqui para vocês. Maravilha. Diante de tudo isso, desse cenário todo, não só da questão imobiliária, mas da questão educacional, mexendo e tratando com os poderes públicos. Cadê o Ederson como ente político? Tem essa vontade? Porque muitos, eu já sei, que já têm convidado você para participar do pleito. Carlos, eu vou falar uma coisa para você. Eu, Ederson Pastre, eu sou uma pessoa muito consciente. Eu não sou um aventureiro. Primeiro eu vou me capacitar, primeiro eu vou me profissionalizar e pensar se realmente eu vou entrar na política. Mas se um dia houver a possibilidade de eu entrar na política, eu quero realmente fazer diferente e fazer com qualidade. Porque tudo aquilo que eu faço, eu quero fazer com bom. Não somente para os louros, mas sim eu também quero viver os bônus, os prós e os contras às vezes. Porque eu sei que hoje um político, quando ele trabalha realmente, é muito exaustivo. Não é um desafio muito grande. Então eu tenho que me preparar aí, tenho toda uma assessoria bem capacitada aí para poder estar me capacitando, para eu poder realmente chegar num momento e falar, olha, você quer ser político realmente? Quer ser político, né? O político ele tá de passagem. E eu quero fazer, se for a vontade de Deus, uma passagem realmente com qualidade. Ou caso contrário, nada feito.
A moradia sempre foi uma bandeira grande de grandes políticos lutar por ela, defender, explorar. Hoje eu vejo uma escassez de político representando isso. Tem algum político, não só aqui em Mato Grosso, mas no Brasil, que você pode lembrar para a gente que trabalha essa questão com eficiência e excelência, a questão da moradia? Eu, falando aqui, lembrando, eu não vejo nenhum nome. Carlos, não tem. Não existe. Não existe hoje um político que fala assim, esse cara aqui é referência naquilo que na parte de moradia. Nós temos alguns projetos, e o maior projeto ainda, se nós formos falar, seria do governo Lula, né? Dado toda a dimensão desse programa Minha Casa Minha Vida. Então, assim, hoje seria o maior expoente político de um grande programa, que é um programa de sucesso internacional. Muitos países já vieram aqui para poder saber como que funciona o Minha Casa Minha Vida. Então, ao presidente Lula, há esse bônus aí, realmente, como político que fez uma grande diferença no mercado habitacional. Poderia ser bem melhor? Poderia ser bem melhor, porque hoje nós temos as grandes empresas e temos as pequenas empresas. E as pequenas empresas não têm o mesmo tratamento que a grande. Nós temos aí o grupo MRV, que hoje é dona de banco, é dona da CNN e leva um grande pedaço do mercado, no mercado imobiliário, e sendo que as casas pequenas acabam não tendo. E também é uma crítica também até para os governos municipais também, que não dão atenção para aquela pessoa que é da terra, né? Você vê aí, uma reunião de grandes empreendedores, é o tapete vermelho. Agora, para o nosso pequeno empresário, senta lá e espera, quiçá um dia eu te atendo. A gente vive num mundo polarizado, então a gente não pode deixar de ver. Uma análise rápida do projeto Minha Casa Minha Vida, que ficou conhecido mundialmente do presidente Lula, e a Casa Verde e Amarela. Teve alguma mudança ou só o nome que mudou? Só o nome. Mudou-se somente o nome, mais nada. Só isso. Continuou-se a mesma coisa. Mesma coisa, só não quis dar paternidade. Muito pelo contrário. O Minha Casa Minha Vida, que é do Lula, ele vem com subsídios muito maiores do que foi do Bolsonaro, infelizmente. Só que nós temos o subsídio, só que o subsídio ele sempre vem do Tesouro Nacional. Então, assim, é uma decisão de cada governo. O crédito disponível depende do executivo. Exatamente. E o déficit nessa região toda, tem algum estudo? Nós em Cuiabá, nós estamos com déficit de 40 mil moradias. É muita moradia. É muita casa, né? É muita gente sem casa. E recentemente eu também, Carlos, eu também estou nesses debates também do contorno leste também, Sim. De todo aquilo. E até você me comentou aí na parte, eu faço parte do Conselho de Cidades de Várzea Grande, estou sendo também membro do Conselho de Cidades Estadual, que depois vai para o federal levando propostas para a questão de saneamento, moradia, educação, para que nós possamos, no estado e nos municípios, receber algumas verbas aí dessa verticalização aí, governo federal e governo estadual também. Maravilha, tá aí, Ederson Pastri, para quem não conhecia, nos acesse hoje, às 19 horas, vai estar o link todo aberto na nossa rede, no YouTube, os nossos cortes no Instagram. E lembrando também, para aqueles que não gostam de ver, pode também estar escutando no Spotify, no nosso canal lá, do PodX, Conexões, Controles e Liderança. Ederson, eu quero agradecer mais uma vez, mas deixar o microfone aberto para você. Se não te perguntei uma coisa que você acha importante deixar de mensagem para os nossos ouvintes. Carlos, eu quero, na verdade, ter a oportunidade de voltar mais vezes aqui para trazer mais informações sempre. O mercado imobiliário, o mercado de finanças, sempre tem novidades aí e as pessoas conseguem, num mercado totalmente desafiador, que é o nosso mercado de hoje, desafiador, fazer bons negócios através de informação. Tá bom? E quero dar um abraço, mandar um abraço para todos do ecossistema Paz, de todas as nossas empresas aí, de todos os nossos parceiros, das prefeituras aí,
Aqui é um momento, críticas, elas são críticas construtivas, não críticas para destrutivas, né? A gente sempre está aqui, quando é dado essa possibilidade de a gente poder conversar, é uma forma que também as pessoas possam nos olhar aí, os nossos gestores, falar, poxa, essa crítica é uma crítica válida, eu posso estar melhorando aí, tá bom? Grande abraço a todos. Continue nos acompanhando aqui no PodX, também nas redes sociais do Edson Pastre, da sua empresa aí, da Área Imóveis, os nossos canais. Curtam, comentem, compartilhem, tragam sua mensagem, que logo estaremos trazendo novos convidados para falar um pouco dos assuntos que vocês tanto gostam. Um meu abraço a todos e até a próxima.